Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas a este acto, a este webinar sobre el retrato de la guerra en Cabo Delgado, en Mozambique, Voces desde el terreno, que es una actividad que estamos organizando de manera conjunta el Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid y Guernica Goratuk y Guernicatic Mundura, o Territorios en Conflicto, que tienen un proyecto ya desde hace tiempo trabajando sobre diferentes espacios de conflictividad armada en el continente. Uno de ellos es el caso de Mozambique y de Cabo Delgado, y tanto desde el GEA como desde Guernica Goratuk y Territorios en Conflicto considerábamos muy importante el poder escuchar a voces expertas que desde Mozambique y desde un enfoque de derechos humanos nos puedan un poco contar cuáles son las principales causas que están generando ese conflicto armado hoy en día en Cabo Delgado y en el norte de Mozambique, y así como, sobre todo, y de manera muy importante, cómo se puede construir paz desde abajo en ese espacio que es la situación en Cabo Delgado y en el conjunto de Mozambique. Y para ello pues tenemos un plantel de lujo en esta mesa redonda que va a moderar Teresa Acuña, que va a presentar ella a las diferentes ponentes que van a participar en esta mesa. Teresa Acuña es investigadora senior del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, coordina el Núcleo de Humanidades, Migraciones y Estudios por la Paz, los ciclos de Gender Workshop y talleres de epistemologías del sur, y el programa de investigación de la Universidad de Coimbra sobre epistemologías del sur. Es además investigadora asociada de una de las redes más importantes en África de centros de investigación y de investigadores, que es CODESRIA, y también de esa investigadora asociada del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Eduardo Mondlane de Mozambique. Ella va a ser un poco la que va a moderar y facilitar esta conversación y a presentar a todas las participantes. Desde el GEA y Guernica Goratuk y Territorios en Conflicto, nos gustaría agradecer enormemente, por una parte, a la Agencia Vasca de Cooperación, porque es la principal financiadora de este proyecto de Territorios en Conflicto, y a la Casa Encendida, que siempre nos ha ayudado y colabora en todas las actividades que hacemos desde el Grupo de Estudios Africanos y que da soporte un poco a este webinar y que lo organiza. Teresa, cuando quieras, tienes la palabra para moderar este espacio. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Es con mucho placer, mucha ilusión que estoy aquí con ustedes este final de tarde para hablarnos de una cosa un poquito, muy triste, pero necesaria para comprender nuestro mundo también. Voy a hablar en portugués porque tiene la traducción en español y para que sea más confortable para nuestros invitados e invitadas de Moçambique. Então, eu gostaria de saudar a todas as pessoas que estão aqui conosco hoje, esta tarde, e em especial às nossas convidadas, Teresinha da Silva, Júlia Wachave de Moçambique, aos nossos convidados de Moçambique, o Sufadam e Alberto Ernesto. Infelizmente, o assunto que nos traz hoje é um assunto bastante difícil sobretudo para as e os moçambicanos, mas também nos deve preocupar a nós todas e todos, porque quando a humanidade é ferida em qualquer lugar do mundo, ela é ferida em todos nós. A guerra, de facto, desde 2017, desde outubro de 2017, que na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, estão a acontecer episódios de extrema violência, a que nós hoje já podemos falar ou podemos designar, sem nenhuma reserva conceptual, de uma guerra que se passa numa das províncias mais ricas em recursos naturais de vários tipos, desde gás, pedras preciosas, agricultura, portanto, marfim, além de todos os recursos de caráter cultural e histórico que estão presentes naquela província de Cabo Delgado, a mais a norte de Moçambique, e que faz fronteira a norte com a Tanzânia. Essa guerra, até aos dias de hoje, segundo algumas das estimativas das várias instituições
que estão a acompanhar de perto esta guerra, já deslocou cerca de 700 mil pessoas numa população global de cerca de 2 milhões de pessoas que habitam aquela província. Não temos a certeza destes números, sabemos, porém, que a crise humanitária gerada pelas deslocações forçadas é uma crise humanitária gravíssima, muito severa, e que está a provocar efeitos não apenas na província, mas também nas províncias que fazem fronteira e no próprio país, provocando imensos problemas de caráter social, económico e até também ambiental. Também se falam de 2.000 vítimas mortais destes anos de guerra, o que eu gostaria de chamar a atenção, que em primeiro lugar, porque não temos nenhuma capacidade de confirmar que são 2.000 vítimas, exatamente 2.000 vítimas ou pouco ou mais do que isso. E em segundo lugar, porque estas estimativas são estimativas com uma visão meramente militarista e belicista, que contabiliza apenas e eventualmente as mortes que são diretas em casos de combate ou de emboscadas, e não contabiliza efetivamente a mortalidade que este tipo de violência bélica provoca entre a população, que é muitíssimo mais grave e penetra muitíssimo mais a sociedade. Um problema muito grave, além destes todos que a guerra está também a provocar, é uma fortíssima militarização da sociedade moçambicana, nomeadamente a norte, portanto na província de Cabo Delgado, mas também reforça uma certa ideia de resolução de conflitos a partir de soluções militares e bélicas, não apenas dentro do país, mas também é reforçada por todo um conjunto de outros países, nomeadamente a União Europeia, por exemplo, e cuja presidência rotativa neste semestre é de Portugal, na insistência de soluções meramente militares e meramente armadas sobre um conflito que, como vereis pelos nossos convidados e convidadas, tem raízes de várias naturezas e que precisa de ser pensado a partir de uma certa complexidade da situação presente em Moçambique, na região e em particular naquela província. Por outro lado, também as análises comuns de muitos dos especialistas que têm trabalhado e têm vindo a trabalhar e a explicar, a tentar explicar este conflito, têm estado pouco atentos, do nosso ponto de vista, à agência, portanto, às capacidades coletivas locais, não só de resistência, mas também de reinventar a vida todos os dias, a partir de uma situação extremamente difícil e de grande vulnerabilidade em que se vive em Cabo Delgado. Ou seja, se as consequências da guerra e da crise humanitária que estão a acontecer não são ainda mais severas, isso se deve em grande medida à agência e à capacidade que as pessoas estão a demonstrar frente a todas estas adversidades. Este painel conta com quatro pessoas que conhecem extremamente bem não apenas o território, mas também a história longínqua, a história mais próxima desta região, e que, por outro lado, todas as quatro, além de serem pessoas que têm uma reflexão conceptual e analítica muito profunda, são elas todas, as quatro pessoas, ativistas dos direitos humanos por toda uma vida. Então, o nosso gosto, a diferença deste painel é que não vai tratar com certeza da guerra e deste retrato da guerra em Cabo Delgado de um ponto de vista meramente técnico e conceptual, mas sim como pessoas plenamente engajadas na luta pela paz, pelos direitos humanos, que são uma base absolutamente indispensável para uma paz duradoura. Não me prolongo mais, porque o importante é ouvirmos a todas as pessoas e também podermos contar com o diálogo entre as pessoas que nos estão a assistir.
Teremos 4 intervenções. Eu peço às colegas e aos colegas convidados que se atenham ao tempo para todas e todos podermos falar, por uma primeira rodada de ideias, de análises em cima da mesa, para depois podermos entrar em diálogo e aprofundarem-se as questões que o público, que é um público internacional, gostaria com certeza de ter a oportunidade de conversar com cada uma e cada um de vocês. Portanto, a metodologia será: eu dou 10 minutos a cada um e a cada uma de vós para colocar em cima da mesa as vossas primeiras ideias sobre aquilo que entendem ser importante nesta análise, para depois, no final eu abrir o espaço para um diálogo com as pessoas participantes. Se estivermos de acordo, eu gostaria de passar em primeiro lugar a palavra a Youssouf Adam. Youssouf Adam é um historiador moçambicano, foi professor da Universidade Eduardo Mondlane, a principal universidade pública de Moçambique. É especialista no caso de Cabo Delgado, que é um terreno que ele conhece muito bem, que pesquisa há muitos anos e também com o qual tem fortes ligações pessoais. Além disso, é um colega que tem estado nestes últimos anos levando, portanto, seguindo com uma extrema atenção e um extremo detalhe todas as situações que ali estão a acontecer. Youssouf é doutorado em História na Dinamarca, e é com ele que nós vamos começar esta conversa. Youssouf, a palavra é tua. O Youssouf está aí? Ah, sim. Tens que ligar o microfone, Youssouf, por favor. É verdade, desculpem. Então, boa noite a todos e todas. Acho extremamente importante tentarmos discutir a situação de Cabo Delgado numa perspectiva de paz, porque a única coisa que há a fazer neste momento é trabalhar para restabelecer a paz positiva em Cabo Delgado. Cabo Delgado, desde 75 ou antes, desde 64 até 2021, teve tempos curtos de paz e teve várias organizações de extrema violência a atuar no território. Qualquer que fosse a sua ideologia e qualquer que fosse a designação que cada uma dessas organizações dava a si própria e os que lutavam contra ela. Neste momento nós estamos numa situação em que 7 a 8 distritos da província de Cabo Delgado estão praticamente fora do controle do Estado. Não estou a dizer que as forças militares do governo não possam entrar, mas para entrar têm que mobilizar helicópteros, aviões, muita gente, e basicamente a população vive em grandes dificuldades, ou no mato, ou na Tanzânia, ou escondida noutro lugar, ou vive nos campos de reassentamento, onde essa mesma população se considera que vive como escrava, porque a terra não é sua e não tem meios de subsistência e depende dos donos da terra. Esta situação é tão grave, a relação entre os deslocados internos e os donos da terra, que mesmo em Pemba há distritos, a capital provincial, há bairros onde deslocados de guerra não recebem a comida que é distribuída pelo PMA ou por outras organizações, porque quem recebe em primeiro lugar a ajuda são os
são os donos da terra, os chefes, os membros das estruturas políticas, etc. É algo que nós já conhecemos há muito tempo. As notícias que nós temos diariamente é de que se verificam toda uma série de fenómenos característicos de situações de guerra como esta. Os machababos, que é o nome que a população local dá aos insurgentes, cobram para libertar certas pessoas, cobram dinheiro, mas também quando essas pessoas chegam a locais onde há tropas do governo, os indivíduos, os soldados que recebem ou que estão nesses lugares e fazem a triagem, também lhes pedem dinheiro, favores sexuais e outras benesses para, entre aspas, porque é uma situação catastrófica. Eu estive em Cabo Delgado há 5 meses atrás, estou a preparar uma viagem em breve, mas o que eu verifiquei foi que, tendo ido a vários campos de deslocados no sul de Cabo Delgado, é que a maioria da população achava que estava a ser vítima que estavam a ser vítimas de uma execução, de que estavam a ser mortas, de que havia um genocídio. Eu disse, mas genocídio como se não vos mataram? E uma das entrevistadas diz, eu sou uma pessoa morta, não tenho terra, não tenho os túmulos dos meus familiares, não tenho as árvores onde fazia as minhas orações tradicionais, não tenho as minhas machambas, não tenho nada. E ela disse, isto é bem pior do que se me tivessem dado um tiro, porque se me tivessem dado um tiro eu tinha morrido e acabou a história. E a causa, não é? Normalmente a causa não é atribuída aos machababos, mas sim às práticas do governo, dos sulistas, portanto daquilo que em Cabo Delgado chamam as pessoas que vêm do sul, eles chamam-lhes maputecos, e talvez de alguns macondes, etc., e de pessoas ricas e das empresas de petróleo que os querem expulsar do seu território e que os expulsaram e não lhes querem pagar, digamos, o preço justo pela sua terra, pelos seus bens, e basicamente eles até nem querem regressar à sua terra e não conseguem. O que é que nós podemos fazer neste momento? Uma das coisas que é preciso fazer, efetivamente, é evitar. Há uma concentração extremamente grande de gente a tentar estudar o que se passa, mas não há uma comunicação entre as pessoas. Há um esforço muito pequeno de aproveitar a informação que nós temos produzida agora, como outra que foi produzida, digamos, anteriormente, porque esta crise não é dois. Em 1982, 83, com a Isabel Casemiro e outros colegas, estávamos a trabalhar em Cabo Delgado e numa das aldeias nos contaram, para mostrarem de que a luta armada da Frelimo não tinha tido um resultado que o povo esperava, nos contaram uma história chamada o casamento de Maria, e nós perguntamos, mas quem era a Maria? Maria era a filha de Deus, que Deus queria casar, e no fim compreendemos que a Maria que Deus queria casar era a independência. E a Maria foi mal casada, foi entregue como esposa a um militar e não foi, quer dizer, os outros que trabalharam para se casar com a Maria, por sinal muito bonita, não receberam nada. E eles disseram, bom, agora a Maria é prostituta, e nós perguntamos de novo quem é essa Maria, é a independência. Significa que a população
não recebeu os benefícios, não é, de que estava à espera. Então temos, ao longo da história de Cabo Delgado, tivemos a desagregação a formação das aldeias, dos aldeamentos coloniais, depois das aldeias forçadas feitas pelo governo. A população tinha que ir viver nos locais onde não queria, por sinal, o lugar onde eles queriam ir era bem melhor. Essas aldeias desagregaram-se. Depois assistimos durante anos uma série de aldeias, sobretudo no distrito de Nangado, Palma, Mocimboa da Praia. A maior parte das aldeias estavam divididas ao meio. À esquerda eram os muçulmanos, à direita eram os cristãos. Não sei bem porquê, mas as aldeias estavam divididas. Os cristãos eram também vientes, tinham vindo de zonas do distrito, da província onde havia maior concentração da população, e pouco a pouco esta situação foi se complicando. Hoje em dia o retrato é de de uma província que está em guerra, onde toda a gente vive o terror, e o terror é alimentado pelo terror, no sentido em que quer o terror dos machababos, quer o terror das forças de defesa e segurança, porque nós sabemos de outros estudos, e eu vou já terminar, de outros estudos noutros locais do mundo, é de que normalmente quem se junta aos grupos de extrema violência é gente que também sofreu na pele tortura, que foi castigada pelas forças do governo, etc. Então uma das formas que tem é de entrar nesses grupos. Claro que para entrar, não vou falar muito sobre isso, mas só dizer que nós sabemos claramente quais são os indicadores, ou quais são as variáveis que fazem surgir grupos de extrema violência. E em Moçambique é muito fácil comparar a Frelimo, a Renamo, o grupo dos machababos, e verificamos que há um indicador comum, ou vários indicadores comuns dentro dessas organizações que de uma forma ou de outra praticavam extrema violência, naturalmente tinham ideologias diferentes, interesses diferentes, mas o terror era algo que era utilizado e muito bem escondido. Por exemplo, em 1964 foi morto um padre holandês e decapitado, mas eu, pobre historiador, só descobri isso há uns meses atrás, quando um colega encontrou um documento num arquivo em Lisboa, porque nenhuma das nossas fontes, nem mesmo a Igreja, os padres holandeses alguma vez nos contaram de que o tal padre que tinha sido morto tinha sido decapitado. Então, o que é que eu estou, e vou terminar já. Basicamente, uma série destes assuntos que estamos a tratar estão escritos em 3 relatórios produzidos por Greg Pirio, Robert Pitelli e por mim. Basta procurarem na internet, encontrarão a versão inglesa, francesa, inclusivamente portuguesa e espanhola. E o que nós dizemos aí é que as raízes da violência em Cabo Delgado são extremamente claras e que têm a ver com uma separação do poder político, do governo, da população. E do excesso da barriga de juventude, de jovens na pirâmide etária, na má distribuição da riqueza e no problema de emprego e de não pagamento de justas remunerações àqueles cujas terras foram tiradas. Mas nós dizemos também de que a solução para a maior parte dos problemas passa por um trabalho conjunto com a população. E esse trabalho conjunto com a população não tem sido feito, não é? Não há um processo de auscultação contínua da população para saber quais
quais são as soluções que podem ser adotadas. Num terceiro paper, chamamos a atenção para a necessidade das empresas que estão a investir em Cabo Delgado de adotarem paradigmas de desenvolvimento que não sejam, digamos, que não castiguem a população, que não destruam a natureza e que também não criem fossos entre as pessoas. Na realidade, as pessoas de Cabo Delgado empregas nesses projetos são uma ínfima minoria. Agora, terminando, há muitas grandes dificuldades em fazermos análises porque, dizem, morreram tantas, ou fugiram, ou há deslocadas cerca de 800 ou 900 mil pessoas. Mas nós não sabemos quem é quem deslocado, de onde vem, qual é a sua etnia, que língua é que fala, qual era o seu trabalho, quantos hectares é que perdeu, etc. Mesmo em relação aos mortos, nós não sabemos quem foi morto, o que é que eles fazem. Agora já sabemos um bocado alguns dos discursos e que temos que já se sabia de antes, que são feitos pelos machababos. Os machababos dizem que lutam pela justiça social, alguns dizem que querem implementar um Estado jihadista, coisa que eu não acho que conseguirão. Outros dizem que não, que basicamente querem a paz, correr com um governo que é corrupto, dividir a riqueza que a terra produz e que o solo vai produzir por toda a gente, etc. Mas entre o discurso e a realidade vai uma grande distância. E dito isto, termino por aqui dizendo que a obrigação mais importante que nós temos agora é de trabalhar pela paz. Segundo, é evitar o que está a acontecer em Cabo Delgado também em termos de chegada de ajuda, presenças de organizações com agendas diferentes, sem coordenarem umas com as outras. Nós sabemos, todos aqueles, Terezinha, eu, todos aqueles que trabalhamos durante a guerra da Renamo, etc., nós sabemos quais eram os problemas com a coordenação da ajuda externa e as diferentes agendas sobrepostas que existem. Então, o que é preciso fazer, na minha opinião, é trabalhar pela paz com as comunidades, com as aldeias, com as diferentes igrejas, com as mesquitas, com os diferentes grupos islâmicos, e tentar, digamos, também não ser como investigadores e também como grupos de apoio, ONGs, organizações privadas, não sermos um empecilho à coordenação. Muito obrigado. Obrigada, Termino Yusuf. por aqui. Obrigada, Yusuf. O Yusuf chamou-nos a atenção para raízes históricas, raízes culturais, mas também das raízes da injustiça social, da hiperexploração dos recursos naturais e a incapacidade do Estado moçambicano independente ter uma política de redistribuição e de justiça social capaz de dar esperanças e alimentar as expectativas positivas das populações naquela região. A colega Alexandra Magnólia Dílias teve a gentileza de partilhar no chat o acesso aos relatórios que o Yusuf Adam se referiu. Passo a palavra já em seguida para Júlia Ouachave. Júlia Ouachave é diretora executiva de uma organização não governamental moçambicana chamada Promura. É uma organização que se ocupa sobretudo da proteção às mulheres e às raparigas, como um forte componente de género. Ela está em Pemba, a capital provincial de Cabo Delgado. Ela tem estado nos últimos anos baseada em Pemba e tem estado a trabalhar desde há largos meses, se não anos, com as populações que diariamente chegam a Pemba, fugidas das zonas onde os conflitos
a guerra e a violência está mais ativa. A Júlia é jurista, ela tem uma percepção ampla também da situação, não apenas humanitária, mas também interinstitucional, do que está a acontecer em termos de apoio humanitário, e vamos passar-lhe a palavra de imediato para ouvir o que ela nos tem a dizer sobre esta situação. Júlia, a palavra é tua e muito obrigada. Obrigada, Teresa. Obrigada, Teresa. Boa tarde, aqui já é noite em Moçambique, está muito escuro, Zona Norte. Muito obrigada pelo convite e parabéns à iniciativa, e o Cabo Delgado agradece. Quanto mais vozes e percepções e estratégias e ideias e troca de experiências e boas práticas nós acolhermos, para nós é bem-vindo. Dizer que trabalho em Cabo Delgado há mais de 10 anos, tínhamos escritório no distrito de Palma, o qual já não existe, o qual trabalhei 3 anos, há 3 anos atrás, trabalhei lá numa outra organização que eu estava a trabalhar também, e infelizmente as ativistas todas já estão cá na cidade de Pemba, algumas sim, outras não, porque nós sabemos, outras estão em parte incerta. Dizer que na província de Cabo Delgado, a Promura, Associação de Proteção à Mulher e Rapariga, faz parte de um grupo temático de género, faz parte também daquilo que é o Fórum das Organizações de Cabo Delgado, e fazemos parte de várias plataformas, dentre as quais temos falar daquilo que é apoio à ajuda humanitária aqui na província de Cabo Delgado. Temos o governo, o qual recebe as vítimas, e temos a ajuda humanitária, que esta ajuda humanitária, e a sociedade civil, que somos nós. A ajuda humanitária organizou, vieram, ok, naquela toda emergência, foi uma avalanche. Já existiam plataformas e já estava aqui a sociedade civil, mas parece que até a onda passou por cima de nós, e pelo pouco que fazíamos fomos engolidos, mas também arrastados também. E dizer que as agências, as várias agências que estão cá da ajuda humanitária organizaram-se em clusters. Muitas das organizações da sociedade civil não percebiam o que era exatamente isto de clusters, vários grupos, várias salas, vários grupos consoante a área, né? E tem cluster de proteção, tem cluster de violência baseada no género, da WASH, que é água e saneamento, tem educação, tem de saúde. Então, para cada organização que está focalizada numa certa matéria, vai se juntar a este cluster. Por exemplo, nós, Associação de Proteção à Mulher e Rapariga, juntamos ao cluster de proteção e violência baseada no género e também ao da saúde. Dizer que, por exemplo, no cluster de violência baseada no género tem um sistema de referenciamento, onde cada distrito tem que dizer quem está a atuar para receber casos de violência baseada no género e quais são os casos que estão em cada distrito. A qualquer caso de violência identificado no distrito, faz menção a uma das portas de entrada dos casos de violência, e temos mapas de cada distrito. Se eu estiver aqui na cidade de Pemba e uma das nossas ativistas ligar-me de um do outro distrito, eu abro o sistema de referenciamento e eu digo, olha, liga para a procuradora X, para a polícia, para a saúde, assim sucessivamente, facilmente, rapidamente a gente tenta responder. E não só, estão lá também algumas outras organizações que já estão lá inscritas. Dizer que temos um sistema de referenciamento, sim, temos uma equipa de apoio psicossocial às vítimas, mas não estamos bem firmes, e porque foi tudo a correr, e até agora ainda estamos a correr, se bem que já estamos a tentar sentar-nos, mas muitas organizações dão apoio psicossocial às vítimas, mas não temos uma ponte focal, ou não temos alguém que conduza o barco para este grupo de apoio psicossocial às vítimas. Eu, pessoalmente, talvez estou com muito trabalho, ou estou com tanta coisa em mão e em mesa, talvez até deveria ter delegado alguém que fizesse o grupo do WhatsApp para melhor articulação e ir picando a cada organização qual é o teu plano, para harmonizarmos os planos, para não duplicar esforços
e não fazer duplamente o serviço nos meios, claro, apoio psicossocial, quanto mais melhor. E temos também, nos centros de deslocados internos, temos centros definitivos e temos centros em trânsito. É uma situação muito triste. Os centros, a priori, eram as escolas, usava-se as escolas para fazer centros, mas era nome centro, mas não era centro. Era uma escola onde punham os produtos lá dentro da escola para não apanhar a molha da água, e ao redor da escola eram as cabanas, que as ajudas humanitárias davam tendas e as pessoas iam se acomodando com palhas e paus e cada um fazia a sua cabana. E num centro de acolhimento podia-se encontrar 11 aldeias, com 3 mil e tal pessoas num único centro. Significa que ocupavam uma extensão muito grande em cabanas. Dizer que muita gente não tem BI, e é um dos grandes serviços, é este que está-se a tentar fazer. Não querem atribuir o BI, o bilhete de identidade, porque senão há de haver infiltrados, mas ao mesmo tempo essas pessoas não podem se deslocar, não podem se movimentar. Às vezes a pessoa precisa de levar um doente ao hospital, não tem como, e não só, são outros serviços que a pessoa precisa de fazer e que não tem acesso. Mas está-se a fazer esforços para paulatinamente dar-se bilhete de identidade aos deslocados internos. Há muita falta de informação, os deslocados internos não sabem o que se passa, para onde vão, o que aconteceu exatamente, para onde vamos e daqui onde vamos. O programa de organizar pessoas, o programa de organizar multidões, pessoas deslocadas internas, é uma coisa que parece que o governo não quer abraçar esta organização, porque quanto mais você organiza as pessoas, tem que dar os direitos a estas pessoas, e as pessoas exigem os direitos. Então as pessoas foram correndo e foram andando, e as pessoas vão procurando saber para onde vou, e não há muita resposta para isto. Para quem chega no centro de acolhimento, no centro de trânsito, ok, vai para o centro de acolhimento, mas o centro de acolhimento é centro de trânsito, é definitivo. Vamos voltar para as nossas casas, para onde vamos? Então há esta pergunta, há esta incerteza também. Dizer que já se fez muitos estudos e já se fez muito levantamento, e destes levantamentos todos que foram feitos, fomos à Comissão Nacional de Direitos Humanos a nível nacional, procurar saber como é que vamos trabalhar. Vocês são Comissão Nacional dos Direitos Humanos, vamos trabalhar juntos, porque nós precisamos de um documento mensal, precisamos de uma informação. Para onde é que vão as pessoas? Como é que tem que ter, que documento é que existe de deslocado interno? Não existe políticas. Nós, em Moçambique, não temos legislação, não temos lei, nem documento, nem nada. Então, sendo Comissão Nacional dos Direitos Humanos, tivemos um encontro com eles ontem, dia 17 de maio, e houveram esses todos muitos. E nós dissemos, temos planos e temos recomendações e queremos avançar. Certo que não temos muito financiamento, e muitas organizações não têm financiamento e não temos recursos, mas pelo pouco podemos fazer. Então, temos planos e queremos andar. Vamos tentar juntos para podermos trabalhar, porque com o governo já estamos a trabalhar. Temos um problema, apresentamos e eles respondem à medida do possível, localmente, e de muito não fazem. E também esperam pelo apoio das associações, da sociedade civil e da ajuda humanitária. Dizer que, falar de questões de paz e segurança, nós temos uma plataforma que se chama Mulher, Paz e Segurança, e usamos muito a resolução 1325, dentre as outras resoluções, mas de momento usamos mais esta, e temos um plano que já foi aprovado, Mulher, Paz e Segurança. E a partir deste plano, quem tem financiamento pode pegar nas ações, para não ter que procurar quais são essas ações de paz e segurança, já estão lá as ações no plano. Cada uma de nós, das organizações, pode pegar numa ação e fazer a troca e perceber o que é que já se fez neste ano. Está sendo secretariada pela Direção Provincial de Gênero, Criança e Ação Social, do Departamento de Gênero do Governo, ok? Muito bem. Se bem que não há muita transparência naquilo que são as ações com a sociedade civil. Mas a sociedade civil também faz a parte dela, e o governo, tanto que eles acomodaram, secretariaram a plataforma, muito bem, vamos andar. E nesta questão de paz e segurança, nós muito não temos desta questão de paz. Temos, para resolver essas questões de conflito, temos a resolução de Kampala, mas Moçambique ainda não tem muito quanto
Temos como nos apegarmos a questões de paz, sim, isso depende muito de nós. Como dizem, se o povo se levantar, mas para estas questões de para o povo se levantar, temos o problema da cidadania. A questão da cidadania em Moçambique é um pano preto. Nós não fomos instruídos, crescemos sem saber o que é cidadania. Eu soube muito tarde, quando eu já tinha os meus 18, quando já percebi o que é ter 18 anos e poder responder por mim. Mas esta questão, sem cidadania, sem voz ativa, sem participação política, são estas questões que precisamos que já estão no nosso plano, que estamos a tentar avançar com isto. Temos vários focos e vários grupos de mulheres já capacitadas, até temos um grupo chamado Mulheres Unidas pela Paz, mas este grupo de 86 mulheres só faz STIC. STIC é troca de dinheiro, uma recebe, troca de dinheiro, outra recebe. Então, estes focos de mulheres precisam mais de informação e muitos dos focos temos que formar ainda, que estão em zonas recônditas. E não vamos nos esquecer que a província de Cabo Delgado tem a maior parte da população é a comunidade muçulmana, profetizam muito o Alcorão e não podem discordar com aquilo que é a voz do marido, o machismo, o patriarcado está muito intensificado aqui. Então, uma Júlia falar e aparecer em publicamente, sou ameaçada. Eu já fui ameaçada aqui 3 vezes, mas não paro com o meu ativismo, vou continuando, mas de maneira diferente, mas vou nunca sozinha, sempre chamo as outras e falamos todas juntas. Dizer que dentre os vários levantamentos que a gente fez, vou terminar já, dentre os vários levantamentos que a gente fez aqui na província de Cabo Delgado, nós sentimos a necessidade de que nós devemos ter um centro de atendimento integrado. É muito urgente. É muito urgente, estamos preparados, estamos com um grito de socorro, porque as situações são gritantes, a colega Teresa já apresentou. É uma urgência, precisamos de um CAI, estamos a melhor nos organizar em todos os nossos documentos, em todas as nossas abordagens, choramos por um CAI, Centro de Atendimento Integrado, porque não temos espaço para conseguir atender questões de violência. E outra questão é, atendemos casos de violência, mas são matérias que mesmo eu, há 17 anos que estou a trabalhar com violência baseada no género, eu já não sei que resposta posso dar a certos casos. É uma violência super extremista, a um alto nível que nem matérias de extremismo violento eu não tenho, legislação de extremismo violento eu não tenho, e mesmo eu, em algum momento, precisei que alguém também desse-me um apoio psicossocial. Eu estava fora de mim, eu estava ali a receber as vítimas. E eram histórias, uma história atrás da outra, super fora daquilo que são os padrões normais com violações dos direitos humanos. Há uma necessidade também de fazermos um grande encontro daquilo que é empoderamento econômico das mulheres para ver quais são as estratégias de necessidades, porque muita mulher está sentada, não sabe onde ir, o que fazer, e passa muito tempo, uma mulher sentada sem ir à escola, para aquela que ia à escola, a pessoa está frustrada. Então, são mais ou menos estes problemas que têm acontecido. Não vou especificar detalhadamente dos vários sofrimentos macabros que aconteceram na província, acredito que estão a acompanhar, dentre várias decapitações, e o último ataque que houve em Palma, para todos os bebés que estavam no infantário, mas que tiveram cesarianas, todos os bebés ficaram no infantário, e o médico fugiu, toda a gente fugiu, os bebés ficaram lá sozinhos. Uma mãe que acabava de ser feita cesariana ficou ali na maca, não sei o que aconteceu, só se sabe que perdeu a vida a senhora, todos os bebés. Então, é muita coisa, são muitas histórias destas. Bem, é muita informação que eu tenho, acredito que vamos partilhar aqui ainda hoje. Obrigada. Obrigada, Júlia. A Júlia ajudou-nos a compreender, sobretudo, o extraordinário nível de violência e de diversos tipos de violência a que as pessoas, e em particular as mulheres e as raparigas, as crianças, estão sujeitas neste contexto, e também a complexidade da ação no terreno, a agência que já está em marcha, mas também a complexidade da articulação dessa agência e as necessidades, e aquilo também
que as pessoas, as ativistas e os ativistas estão a identificar como ainda problemas a resolver, tanto estruturais como de contingência ou mesmo de resposta imediata, emergencial àquilo que se passa. Vou passar a palavra a Teresinha da Silva. Teresinha da Silva é licenciada em assistente, eu não sei como é que se diz agora hoje em dia, mas é de assistente social de graduação. Mais tarde fez um mestrado em Género e Desenvolvimento, foi assistente social, trabalhou como diretora provincial da saúde em Cabo Delgado e Niassa, duas das províncias a norte de Moçambique, no pós-independência, e mais recentemente foi durante 13 anos a coordenadora executiva da organização Women and Law in Southern Africa, Moçambique, WILSA. Ela está neste momento já aposentada dessas funções, continua a ser uma ativista pelos direitos humanos das mulheres e tem sido pesquisadora, investigadora do projeto Territórios em Conflito, e nestas condições ela tem estado a trabalhar nomeadamente com a situação das mulheres deslocadas em Cabo Delgado. Teresinha, a palavra é tua, muito obrigada por estares connosco. Muito obrigada Teresa. Boa noite a todos, para nós é noite, como dizia a Júlia. Eu estou aqui, estou um bocado emocionada porque estamos a estudar, a refletir sobre Cabo Delgado, onde, como a Teresa já se referiu, eu trabalhei depois da independência, desde 76, em Cabo Delgado e Niassa, durante 11 anos, e todas aquelas zonas que hoje ouvimos das violências, passava todos os meses por Palma, por Langado, por Moeda, todos os meses, e isso também me dá uma certa angústia sobre até onde é que nós chegamos. O Yusuf se referiu também, e trabalhámos juntos naqueles anos, e era uma vida completamente diferente em relação àquilo que nós estamos a viver hoje, com os seus problemas. O tema que eu vou referir-me, e também o tempo não é muito, é sobre a situação das mulheres deslocadas, nas vozes delas, os seus problemas, as suas análises de conflito, aquilo que elas exigem. O Yusuf e a Júlia já se referiram a muitos aspectos que eu vou evitar, e também a dizer que tudo o que nós fizemos, essa pesquisa foi feita em novembro de 2020, ainda o que eu vou dizer muito rapidamente é uma parte ínfima do relatório que ainda está para ser publicado. E então a situação específica e os males causados às mulheres e raparigas por causa do seu sexo e género têm sido esquecidos nos meios de comunicação social, como já vimos em muitas pesquisas. E quais são as consequências desta guerra nas mulheres? Portanto, eu estou a refletir as vozes das mulheres com quem nós conversamos. Em primeiro lugar, sobre a sua autoridade, a legitimidade e o seu trabalho. O que elas disseram foi que uma boa parte da sua autoridade que tinham e legitimidade junto das suas famílias e das suas comunidades está muito relacionado com o uso e aproveitamento da terra. Não vou dizer o que é que o Yusuf também se referiu a isto, que para além da terra para a produção, é também a terra para o processamento de alimentos e os seus conhecimentos sobre o uso das plantas para medicamentos ou feitiços. E este aspecto, as mulheres perderam todo o contato com as ervas que elas usavam para os seus rituais de passagem, para os seus conhecimentos em relação à floresta. E também a distribuição das suas terras,
os lugares onde elas viviam ficaram completamente dispersas, perderam os seus contatos, perderam as suas ligações, as ligações familiares e de vizinhança. E aqui elas dizem que a guerra aprofundou ainda mais a sua autoridade e legitimidade. A Júlia referiu-se a aspectos sobre a violência sexual. Eu diria muito mais ainda, os abusos corporais, a escravidão sexual e a prostituição. A guerra trouxe para a vida das mulheres mais abusos sobre os seus corpos, sobre a escravidão sexual e a prostituição. E nesse aspecto, os raptos das meninas e das senhoras que têm acontecido ao longo do conflito, isso já referi, eu queria repisar que o último jornal Savana se refere a casos concretos de mulheres e raparigas que foram raptadas para depois os insurgentes ou machababos pedirem um resgate. E as famílias dão resgate, pagam aos insurgentes para libertar as suas irmãs, as suas esposas, as suas filhas. A prostituição tem como consequência a vergonha pessoal, os traumas emocionais e com o aumento hoje com HIV-Sida, com a tuberculose, com a infecção do HIV, com a infecção em relação à Covid. Eu queria também referir-me sobre os estupros e os abusos sexuais que têm havido ao longo das caminhadas, as fugas das mulheres raparigas nos autocarros, a pé, de barco, da zona do norte, em Cabo Delgado, em Palma, Mocimba, de barco, dias e dias, 7, 8 dias para chegar a Pemba, e os abusos sexuais que elas sofrem. O outro lado também refere-se ao insuportável ruído das suas lágrimas. Elas sem a machamba, com fome, a dependência da ajuda que chega ou que não chega. E eu não vou também referir-me a este aspecto, que os outros colegas anteriores se referiram a isso. A fuga, os centros de acolhimento e a forma como são tratados, como a Júlia se referiu. Por outro lado também, sem água e sem a floresta, muitas doenças começam a aparecer que não têm o acesso à saúde e a maior parte delas perderam os seus bebês e não podem ter acesso às maternidades. Queria também dizer que o aspecto que nunca foi referido, que é o aspecto referente às mulheres combatentes, tanto do lado do governo, aonde militares são levadas, são transferidas mulheres militares para Cabo Delgado, por vezes sem nenhumas condições para poderem agir, e as mulheres que são utilizadas pelos machababos para também transportarem as armas, transportarem para a vida do dia a dia, da cozinha, etc. E esta situação que as mulheres nos referiram, que foi das mais preocupantes e dos lados mais cruéis da guerra. O outro aspecto também que as mulheres se referiram foi a questão da ajuda humanitária. Sim, ajuda humanitária, comida, roupa, mas o aspecto muito importante que elas repisaram foi a questão da capulana. A capulana é uma peça de pano que as mulheres usam à volta da cintura e que é uma peça que é importantíssima e que elas sempre levam na sua sacola, na sua mala para a machamba, em toda a parte. E é o aspecto que elas até durante as viagens de 7, 8 dias para pagarem
ao motorista do barco, elas entregaram as suas últimas capulanas e não têm capulanas agora. Então, a violência direta que elas sofrem, que as mata brutalmente e de muitas maneiras. Tem aqui alguns aspectos, que é o estupro, a escravidão sexual, a sobrecarga de trabalho, a perda dos familiares, isolamento, a vergonha, a discriminação, a obrigação de silenciamento, a pobreza, a falta de saúde, a impossibilidade de poder determinar sobre o seu corpo e a sua vida, e o roubo da sua autoridade que elas tinham. Portanto, mas também devemos dizer, e aqui queremos também repisar o que é que elas fazem, o que é que elas têm feito, e aí também aproveitamos, como também o Yusuf se referiu, vamos agora pensar como lutar pela paz. Em muitas iniciativas das mulheres, que elas reorganizam a sua vida para acolher quem mais precisa. Verificamos que uma família em Pemba recebe mais 17, 20, 25 pessoas que vêm dos outros distritos deslocados para essas casas. Organizam grupos de voluntários para atender a quem chega e recaminhar, para centros de acolhimento, para os outros lugares. Elas são enfermeiras e algumas profissionais de saúde que estão na linha da frente, apoiando e curando aqueles que necessitam, e dão apoio emocional e psicológico, juntamente com os apoios que as organizações da sociedade civil também se referem. O GITIC, que também é tão importante para elas estão a reforçar esse aspecto. Elas organizam campanhas dentro e fora das províncias atingidas para recolher e distribuir os bens. Elas também não param de trabalhar para sustentar a casa e em condições tão adversas como estão em Cabo Delgado, continuam a trabalhar, ir às lojas, a trabalhar com os outros. As nossas preocupações, nós pensamos que devíamos refletir, primeiro, o apoio humanitário adequado, indo de encontro às necessidades verdadeiras das mulheres e raparigas, proteção e segurança pessoal e comunitária para evitar as violências, e aqui eu queria repisar o que a Júlia se referiu, a criação de CAIs. Nós temos no país cerca de 20 ou 30 CAIs, Centros de Tratamento Integrado, já se falou que em Cabo Delgado é extremamente importante. Há o IPAGE, que está também a apoiar juntamente com a ACNUR, mas é muito importante. Outro aspecto é punir os prevaricadores e punir aqueles que são os violadores. E o nosso pedido, eu queria repisar também, que não poderá ser efetiva se as mulheres não forem escutadas. E temos a experiência quando fizemos o processo de paz, a Comissão de Paz aqui em Maputo, não houve nenhuma mulher. A sociedade civil reclamou que era necessário ouvir as vozes das mulheres. E aqui temos que lutar para que realmente para que haja paz, é preciso que essas mulheres que estão nas aldeias dos distritos que possam também ficar integradas e na análise do conflito bélico que se desenrola. Devemos garantir a participação das mulheres de várias origens, de várias áreas de trabalho, de qualquer etnia. Quando eu estive lá não se falava nas etnias, hoje mais do que nunca se fala nas etnias. E também a repisar o que a Júlia e o Astúdio se falou, num diálogo nacional, e ver que modelo de desenvolvimento nós queremos. Agora os problemas todos que há nas reuniões estão a fazer-se aí na França, que modelo de desenvolvimento que nós queremos, em que é que nós devemos apostar em relação ao investimento para que os resultados que vão para as comunidades de base. E muito obrigada, lutemos pela justiça social e igualdade de género em Moçambique. Obrigada.
Muito obrigada, Teresinha. A Teresinha veio trazer um pouco, reforçar uma análise sobre a situação das mulheres a partir das suas próprias vozes e identificação das suas necessidades e expectativas, e mostra que, de facto, ao contrário do que nós, quando nós fazemos sobrevoamos ou fazemos uma análise, por exemplo, dos relatórios produzidos, de quem fala sobre Cabo Delgado, sobre o que se fala em Cabo Delgado, tanto a nível da academia como, por exemplo, dos mídia, o que nós vemos é uma ausência brutal de mulheres. Nem elas falam, ou quando falam, são postas sempre numa posição de vítimas, ou então são pura e simplesmente silenciadas e os homens falam em nome delas ou delas. É realmente extraordinário como toda essa máquina de produção de conhecimento à volta da guerra em Cabo Delgado é a mesma máquina que silencia as mulheres, as suas visões, as suas estratégias, etc. E para terminar esta primeira ronda de reflexões, passo a palavra ao Alberto Ernesto. O Alberto Ernesto é o nosso companheiro que está em Cabo Delgado também. Alberto Ernesto é professor, especialista em ética e cidadania, é investigador do Centro de Pesquisa e Observatório Social da Universidade Católica em Pemba, é também investigador do projeto Territórios em Conflito, e é um ativista dos direitos humanos, também muito ativo, não apenas na reflexão e na análise sobre a guerra, mas também no apoio direto e concreto às populações que vivem esta situação. Alberto, é com muito gosto, passo-te a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, boa noite a todas e a todos. Eu vou me cingir um pouco da relação que existe entre essa insurgência e o tráfico das drogas. Dizer que a província de Cabo Delgado tem um histórico no tráfico de drogas que data dos anos 90. Foi descoletado o primeiro caso em 1997, no distrito de Kisanga, em que foram encontrados volta de 12 contentores contendo haxixe e 800 quilogramas de estupefaciente vulgo suruma. Então, de lá para cá, o cenário foi se repetindo. Só que, durante este período de guerra, parece que as redes de tráficos, elas fortificaram, aproveitando-se das fragilidades, com a intensificação da guerra, aproveitaram dessas fragilidades que o nosso governo tem em controlar as fronteiras e o fluxo migratório. Então, com essa fragilidade do controle do fluxo migratório e das fronteiras, as redes de tráfico fortificaram-se mais. Prova disso que nos últimos 2 anos estamos sendo surpreendidos com a apreensão de quantidades de drogas. Só para dar exemplo, que em janeiro de 2019 foi detido um cidadão paquistanês aqui na província, que era procurado pelo Departamento dos Estados Unidos. Era um barão de tráfico de droga, um cidadão paquistanês de nome Mohamed, que depois de algumas semanas foi absorvido pelo tribunal devido à insuficiência de provas. Até em dezembro foi apreendido um navio perto da Baía de Pemba com cerca de 125 quilogramas de heroína e 228 quilogramas de metanfetamina a bordo. As autoridades locais, até em abril do corrente ano, também apreenderam 250 quilos de cocaína
em casa de um empresário local, aqui na cidade de Pemba, num dos bairros da cidade de Pemba. Mesmo em fevereiro, a polícia deteve um empresário local na cidade de Pemba, na posse de 180 kg de efedrina. Então, isso só para citar alguns que em plena guerra estamos sendo surpreendidos com este tráfico, e isto prova mais uma vez que a província de Cabo Delgado, tal como no passado, assim como no presente, continua a ser o corredor de traficantes, quer traficantes internacionais, esse caso que eu me referenciei, e assim como com o envolvimento do empresariado local. Essa situação fez com que os Estados Unidos, a pedido do governo, em 2019, colocasse já um gabinete de combate ao crime organizado em Maputo, e este departamento veio a confirmar a tese segundo a qual que as drogas vindo de Paquistão e Afeganistão para a Europa estão relacionados também com uma das causas, uma das razões do conflito em Cabo Delgado. Dizer que aqui não é só a questão de tráfico de drogas, mas há uma série de contrabando, mesmo dos próprios recursos naturais, que estamos a referir de pedras preciosas, semi-preciosas, da própria madeira. A título de exemplo, em janeiro, houve um desaparecimento misterioso de um navio que continha 76 contentores de madeira espécie umbila e jambire. Só ontem, a partir de antes de ontem, já se fala da devolução de uma parte, 76 contentores, e faltando os restantes 10 contentores. Então, esta é uma prova que não só é um corredor de tráfico de droga, mas também dos outros recursos como a madeira e essas pedras semi-preciosas. Isto porque, durante muito tempo, nós como moçambicanos, parece que distorcemos o conceito real da soberania. Para nós, a soberania era controlar quem tinha opinião diferente, quem criticava as autoridades políticas, e deixávamos o controle, o sentido real da soberania, que é de controlar de forma integral os territórios, as pessoas, os bens e de tudo que existe no espaço moçambicano. Então, nós deixamos o sentido real da soberania, distorcemos, ficamos preocupados a controlar quem falava mal de quem, e, consequência disso, os Mal-Shababs tiveram todo o tempo de preparar essa insurgência no território nacional, formaram as pessoas para a guerrilha, quer dizer, e nós nos apercebemos mais tarde, é uma prova que distorcemos o sentido da soberania, e isso facilitou que os outros tivessem todo o tempo de poderem se preparar. De recordar, a província de Cabo Delgado possui uma fronteira por volta de 250 quilômetros, isto na bacia do Rovuma, faz fronteira com a República Unida da Tanzânia, e temos uma longa costa que ocupa uma extensão de volta de 430 quilômetros. Então, esses 430 quilômetros, quer a parte marítima, quer a fronteira com a Tanzânia, e isto atraiu a essas redes de crime organizado, identificaram essas fragilidades, e com a Covid-19, em que o tráfego aéreo e terrestre é um pouco controlado, então empurraram também este tráfico de droga para a via marítima. Esses exemplos de captura nos últimos anos estão sendo capturados via marítima, e Moçambique
é o palco, é o corredor, quer dos próprios traficantes, quer da droga, quer dos contrabandistas, dos recursos que aqui existem. Esta situação também, mesmo as autoridades policiais, na pessoa do comandante, em 2019, já falava de que os ataques no norte de Cabo Delgado era financiado por garimpeiros ilegais que estavam a explorar essas pedras semipreciosas. E um estudo recente também confirmou a união entre o grupo terrorista e os garimpeiros ilegais. Aliás, uma das causas que levantou isso foi a expulsão dos garimpeiros que estavam a explorar na zona da Manhumbira. Mas essas pessoas já estavam lá a criar essas bases com aquele departamento para a Tanzânia. Alguns criaram essas revoltas e provavelmente, de fato, eles estão a engrossar estas fileiras dos insurgentes. Então, há um provérbio popular que diz que a alegria vem da barriga. Porque eu quero recordar este conceito, no meu entender, é que o povo de Cabo Delgado, em Moçambique em geral, querem da comida, querem de roupa, querem, enfim, das necessidades básicas. Por causa de tanta carência, faz com que até aquelas famílias acolhedoras, por exemplo, nas zonas de assentamento, disputem os mesmos donativos que é destinado aos deslocados, porque esses são tanto quanto carentes que os próprios deslocados. Então, esta é uma prova que o povo é tão carente e que precisa a satisfação dessas necessidades básicas, porque é só a partir da satisfação das necessidades básicas que podemos preparar as condições para falarmos da paz. Não vamos falar da paz com barriga vazia, quer dizer, não vamos falar da paz quando as pessoas estão a passar situações tão críticas, tão dramáticas, que isso seria absurdo tentar falar da reconciliação, falar da paz, sem que antes possamos satisfazer essas necessidades básicas. Por isso, eu quero trazer esta reflexão deste provérbio para poder acrescentar, dar valor à nossa reflexão, que a alegria vem da barriga. Porque é através dessa barriga que vamos conquistar aquele que é capital, um dos maiores capitais social, que é a confiança. Então, a confiança é um capital de extrema importância para qualquer sociedade poder construir uma nação juntas. Então, para mim, isso seria muito fundamental, olhar nestas virtudes e, pelo contrário, me parece haver má vontade das autoridades políticas, não só do partido do poder, porque não faz sentido, numa altura em que o povo precisa deste carinho, precisa de atitude, que encoraje a inclusão, encoraje, mas vimos há bem pouco tempo que a Assembleia da República tinha que aprovar mordomias sortudas para os funcionários parlamentares, num contexto em que há 2 anos não há aumento salarial para a função pública, mas os deputados no ano passado fizeram o mesmo. Então, são essas coisas que só metem lenha, quer dizer, ao invés de podermos resolver os assuntos. Então, isto não quer me referir só para o partido no poder, mas aquele instrumento foi aprovado com todos os 3 partidos que estão lá, e isto descredibiliza as próprias instituições políticas que em princípio, deviam se preocupar para o bem comum, mas estamos a ver que eles estão mais preocupados para o bem pessoal, interesses pessoais, que não estão aí nem do que está acontecendo na província, senão não teriam que aprovar aquelas mordomias que só vieram agravar a situação de ódio
vieram a agravar essa situação de exclusão, porque eles deviam ser exemplo, mas provaram mais uma vez que não estão para aí. E são essas coisas que, no meu entender, também faz com que, por exemplo, o insurgente não saiba por que deve proteger, por exemplo, um hospital, sabendo que aquele hospital não beneficia. Se quer fazer uma consulta, primeiro deve rastrear a quem pode resolver a minha situação. Então, depois de identificar, é que pode ir para lá. Por isso, quando tem a oportunidade de querer retalhar, ele não vai lá. Por isso, também ele não tem como, por exemplo, não tem a consciência de proteger um enfermeiro, porque ele olha que aquele enfermeiro é aquele que só atende pessoas que têm dinheiro, a questões de nepotismo, não vê como proteger, por exemplo, um estrangeiro que está lá em Palma. Porque ele olha que aquele é aquele estrangeiro que está ali para usurpar as suas terras, não está ali para poder ajudar. Então, são coisas que eu acredito que agravam essa situação. Por isso, precisamos de atitudes, precisamos de virtudes para poder acalmar este ânimo, mas precisamos de barriga cheia, porque a alegria vem da barriga, condição pelo qual podemos falar da paz. Dito isto, meu muito obrigado e devolvo a palavra a Teresa. Obrigado. Asante sana, Alberto, obrigada. O Alberto mostrou aqui mais uma questão de complexidade deste contexto e deste terreno onde está a ocorrer esta guerra, como um corredor de tráfico de drogas e porventura de outras coisas, também de alguns recursos, como ele falou, como a madeira preciosa e marfim e outras questões. Então, estas 4 intervenções mostraram, creio eu, abriram muitas pistas de reflexão, mostraram a complexidade de várias questões, desde a pobreza, o extrativismo, a conflitualidade histórica resultante dos vários processos históricos que a própria província tem vindo a sofrer, o tráfico, a situação particular das mulheres e das raparigas e, portanto, agora está aberto o diálogo, podemos ter cerca de 30 minutos para um diálogo. Eu abro o diálogo para quem, entre vós que estáis aí desse lado, queiram colocar questões ou partilhar pequenas reflexões com as nossas convidadas e convidados, dirigindo-se diretamente a elas, e eu farei a intermediação. Então, quem quiser pode acionar, levantar a mão no aplicativo do Zoom e dirigir-se na língua em que se sentir mais confortável. Tenho uma mão aqui já. José Barona, José, ¿quieres hablar? José. ¿Puedes hablar? ¿Puedes activar el micro? José, ¿no me oís? ¿No me escuchas? Hay otras personas que les gustaría hablar, dialogar, poner cuestiones, compartir reflexiones. Teresa, creo que hay una parte de las personas que pueden ir apuntando, según dijo al principio Blanca, sus comentarios o preguntas en el chat. No sé si tienen, no sé si tienen abierto el micro para que poder hacerlo viva voz, pero están escribiendo en el chat. Ok, sí, muy bien. Pues puedo decir, tenemos de Luis Henrique Passador, de Brasil. Tenemos 3 perguntas. Yusuf,
O Luís Henrique pergunta: quem são os donos da terra que citados por Yusuf? Incluem chefes tradicionais, estruturas do governo, líderes religiosos, chefes tradicionais? Têm algum papel importante nesta guerra? Primeira pergunta para o Yusuf. Segunda pergunta para a Júlia. A Júlia cita o uso do WhatsApp para comunicação entre as organizações da sociedade civil. O uso das redes sociais tem um papel importante na organização da ajuda e na divulgação de informações sobre o que a população está a experimentar no conflito. Os machababos também devem estar a utilizar estas ferramentas de comunicação, que é uma relativa novidade na organização de conflitos em Moçambique. Não é possível monitorar essas comunicações? O governo não poderia utilizar o monitoramento das comunicações para antecipar e combater os insurgentes? 3. A barriga vazia, a desigualdade social e pobreza tem permitido a formação de uma base social de apoio da população à guerra? Pergunta ainda ao Luís Henrique. Creio que esta pergunta é para todo o painel. Eu peço às colegas e aos colegas para irem apontando, porque vou ler algumas questões, depois passarei a palavra para eles. A Alexandra Magnólia pergunta: continua a fazer sentido associar o grupo étnico Kituani aos machababos? É plausível que outros grupos tenham ingressado nas fileiras dos ditos machababos independentemente da sua identificação étnica? Outra questão. Quizás podíamos hacer una ronda ahora de respuestas y luego continuar con muchos temas y con mucha profundidad. Então passo a palavra ao Yusuf, à Júlia e depois a quem quiser mais responder à questão da desigualdade social e pobreza. Yusuf. Obrigado. Bem, eu ia começar pela pergunta da Alexandra Magnólia Dias, se me lembro corretamente do nome. Não faz muito sentido, nem fez sentido no início, porque efetivamente dos dados que há, nas fileiras dos machababos está gente de diferentes etnias, diferentes línguas. Inclusivamente foi detectada a presença de indivíduos do sul do país em alguns desses grupos. Inclusivamente Macondes, etc. Em alguns desses dados estou a trabalhar com dados de pessoas que fazem o sepultamento de mortos, e eles têm encontrado evidências extremamente interessantes que não são, digamos, manipuláveis ideologicamente. A questão da revolta em Cabo Delgado tem vários aspectos, não é? Há toda uma série de problemas que se foram acumulando desde a luta contra o colonialismo, mesmo durante o período colonial, até hoje, e que acabaram por não ter resolução e rebentaram. Há questões que estão a ser tratadas de uma forma bastante ligeira. Por exemplo, nós não falamos neste momento na presença de cerca de 800 crianças que devem ter à volta de 10, 12 anos ou um pouco mais, que fazem parte das fileiras dos machababos. Também ninguém mencionou que em muitos ataques há mulheres envolvidas nos ataques, manipulando bazucas e manipulando armas pesadas. Entrevistei algumas pessoas que viram alguns casos em que me diziam, parecia um filme, não é? Uma senhora lá atrás, até grávida, com um morteiro, com uma criança à frente, a dar-lhe munição. A seguir estava um outro com um monte de munições nas mãos e havia um quarto miúdo a conduzir a mota. Portanto, eu acho que nós temos que olhar para esta situação
com bastante cuidado, de que há muitos aspectos envolvidos aqui e são problemas antigos. A colega Bachave disse que estava em Palma há 10 anos, provavelmente com a chegada das organizações americanas, esses investimentos e tal, mas eu estive a trabalhar com a Oxfam nos anos 80, 81, 82 em Cabo Delgado, em Palma, exatamente, e nas bocas do Rovuma, onde havia já este conflito muito claro por causa da terra. Agora, perguntava o passador qual era o problema quem eram os donos da terra. Os donos da terra são aqueles que são os proprietários da terra porque chegaram lá em primeiro lugar. E há sempre problemas com eles. Porque se tu chegas a um sítio e queres abrir uma machamba, tens que se transformar no mieiro do dono dessa terra, não é? E agora, por exemplo, quando um deslocado vem de um distrito qualquer, ou fugido de Palma, Mocimbo, etc., chega a Balama, tem que entrar num acordo com o local, o dono da terra, que pode ser desde o régulo até a um outro indivíduo qualquer, e tem que lhe entregar metade da sua produção, que normalmente estas entregas não são publicamente anunciadas, não pode plantar árvores, não pode plantar, digamos, ou culturas que são perenes, porque isso daria ao indivíduo que entra nessa terra a propriedade. O que eu acho em relação a Cabo Delgado e a este surgimento enorme de organizações é de que há uma coordenação extremamente fraca e não há uma discussão dos problemas. Cabo Delgado sempre foi um centro de tráfico de drogas até no período colonial, quando havia a guerra entre os portugueses e a Frelimo, havia drogas a circular, de algum tipo diferente, mas havia. O Oceano Índico é, de facto, uma autoestrada maravilhosa para transportar drogas e outras coisas. Agora, o que é que nós precisamos de fazer é aquilo que me disse um professor que tem 80 e tal anos e que viveu na guerrilha. Disse-me um dia destes, quando eu estava a lhe explicar os dados que tinha e tal, e ele disse, sabes, a palavra de ordem que me deu o Mondlane quando eu cheguei à Frelimo foi a seguinte: estudar, estudar e estudar. Eu olhei para mim e para ele com uma cara de parvo, e ele disse-me de novo a mesma coisa. Então, por exemplo, em relação a esta questão da ligação entre a insurgência e as pedras semi-preciosas, quem beneficiou mais das pedras semi-preciosas foram os generais, os proprietários dessas empresas. Há pouca evidência, digamos que, de ligação entre o tráfico de drogas e os machababos. Há mais informação sobre a ligação entre o tráfico de drogas, tráfico de madeiras e o Estado, não é? Então, a mim parece-me que nós temos que encontrar um espaço para discussão que nos permita chegar, digamos, ao cerne da questão. E não esquecer que Cabo Delgado é um local em que a violência sempre foi constante. Não se esqueçam dos fabricantes de leões. Não se esqueçam como se fazia o julgamento nas aldeias em Cabo Delgado, durante a luta armada e depois. E agora, quando começou estes ataques com os machababos, por exemplo, numa das aldeias, encontraram um senhor que eles acharam que era um machababo, cortaram-lhe as mãos, ataram uma corda ao pescoço e puxaram de uma ponta à outra ponta da aldeia. Quando chegou ao fim já tinha morrido. E isto é uma das formas de fazer justiça, não é? Então, e a questão dos fabricantes de leões, quer dizer, ou então durante a guerra em Montepoês,
um general que lá estava entregava as pessoas à população para tomar conta delas e a população metia-lhes pedras na boca, engoliam e morriam, ou batiam-lhes tanto que acabavam morrendo, etc. Então, o que eu queria dizer é que nós estamos numa situação de violência tal que é necessário trabalhar com as pessoas e com as comunidades e não andar a inventar organizações. Há já organizações suficientes e todas estas organizações que estão a surgir não devem surgir só para arranjar dinheiro das agências internacionais. Todos os sócios dessas organizações devem cotizar-se e criar essas organizações e seguir a história das ONGs no resto do mundo. Há poucas organizações em Cabo Delgado onde, bom, de facto eu vi uma coisa nova, foi a população, encontrei senhoras sentadas na praia a cozinharem e a darem comida às pessoas que chegavam nos barcos. Não é? Encontrei pessoas de Cabo Delgado e Maputo a fazerem atividades para organizarem dinheiro e mandarem para essas comunidades, mas não vi nenhuma ONG local a coordenar esse tipo de atividades e dar força às pessoas. E termino imediatamente dizendo o seguinte: há um grande erro que está a ser cometido, que é o de formação de aldeias para colocar os deslocados internos e os refugiados, porque isso limita a mobilidade dessas pessoas e vai criar, essas aldeias são também um instrumento de guerra. Não se esqueçam da história do Vietnã, da história de Moçambique, de tudo isso. Em Tete chamavam esses aldeamentos militares mictórios de cabras. Em Cabo Delgado não sei o que lhes chamam, mas as pessoas realmente não gostam dessas aldeias. E há uma ideia de fazer 100 aldeias, e fala-se muito em desenvolvimento integrado, que de integrado não tem nada. Então, fundamental neste momento é falar com as pessoas, é falar com as comunidades, é falar com as mesquitas, é falar com as igrejas, é falar com as pessoas de outras denominações e cada um de nós tornar-se um agente para a criação da paz, denunciando a corrupção, lutando pelos direitos públicos e cívicos e chamar a atenção para a tortura constante de que as pessoas estão a ser vítimas. Outro dia em Maputo houve um jovem que foi apanhado aí numa manifestação e que circularam com ele durante 9 horas pela cidade de Maputo, metido na caixa, num carro da polícia. Se eles fazem isto em Maputo, vocês não imaginam o que é que esses polícias fazem nos distritos rurais. E isso é algo que é importante denunciar. Não podemos passar a vida a fazer discursos moralistas e dizer que, bom, a gente faz o que pode, etc. Não, é preciso enfrentar o touro pelos cornos. E, de facto, nós tivemos em Cabo Delgado um exemplo realmente corajoso do Bispo de Pemba, que foi denunciando constantemente e tentando unir as várias organizações e sensibilidades para criar uma consciência do que se estava a passar. E penso que isso é algo que nós ainda temos que fazer. Muito obrigado. Obrigada, Yusuf. Fui avisada de que os nossos intérpretes estão a terminar o seu trabalho. Infelizmente temos que ir encerrando a nossa sessão, mas eu gostaria ainda assim, para aquelas pessoas que tentem compreender o português, de dar a palavra à Júlia para umas curtas observações finais, à Terezinha e ao Alberto. Peço-vos que falem devagar para que as pessoas possam tentar compreender. Talvez já não haja interpretação para português, mas dar-vos a palavra para uma última vez poderem dizer algumas palavras e se despedirem.
Terezinha? Yeah. Obrigada, Teresa. Espera aí. Obrigada. Espera aí. Como é que é? Obrigada, Teresa. Eu queria responder ao Luís Henriques, quando ele se referiu sobre a barriga vazia, que neste contexto todo que provoca as desigualdades. E referir o que é que o Alberto também se apontou sobre a barriga vazia. Quando estive em Cabo Delgado, verificámos que isto é verdade, há muitas abordagens, podemos ver a guerra sobre vários aspectos, várias abordagens, e uma delas é realmente as dificuldades. Eu soube que os insurgentes, os chababos, que eles dão por volta de 150 mil meticais para aos jovens, para abrirem uma loja, um lugar para vender, de modo a poderem, e em troca eles têm que dar informações aos insurgentes. Isto acontece em alguns bairros na cidade de Pemba, principalmente em Natite, onde, e mesmo na cidade de Pemba, de vários grupos que recebem dinheiro e são por volta de 150 mil meticais para montarem uma lojinha. Então isso também é uma outra abordagem sobre estes aspectos e realmente para conseguirmos ter paz é uma abordagem que tem que ser global e não só militar, como estamos a seguir, mas também os outros aspectos. Queria também dizer que a questão da paz resolve-se de uma forma que nós, como sociedade civil, devemos também fazer pressão para que nós possamos intervir, e aí já se falou bastante sobre isso, e que possamos intervir em outras áreas que não só a área militar. Obrigada. Por favor, Júlia, queres dizer as tuas últimas reflexões e despedir-te? Júlia, estás-me a ouvir? Alberto, estás-me a ouvir? Avança tu. Sim, estou a escutar. Obrigada. Sim, dizer que muitas questões já foram respondidas, mas eu ainda ia reforçar esta componente que o professor Yusuf Adamo disse, que não faz muito sentido olhar o conflito de Cabo Delgado só desde uma única perspectiva étnica, porque podemos levar referência aos últimos ataques de Palma. Foram mortos lá cidadãos estrangeiros, aspas, de raça branca, como se diz, que não são macondes nem são manis. Este é um facto. Estavam lá outros colaboradores, funcionários da zona centro-sul do país. Também foram mortos os nativos, os funcionários públicos e privados lá. Então, esta componente de reduzir o conflito para mera questão étnica, então não faz muito sentido. Agora, vamos tentar trabalhar primeiro nós, a sociedade civil, porque parece que há uma tendência de desviarmos o nosso foco. Desviamos nosso foco, que é servir a pessoa humana. Então, parece que o nosso foco é olhar as fraquezas do Estado e o Estado também desvia o foco, atenções para satisfazer esta pessoa humana, olha a sociedade civil como um inimigo, ao invés de um parceiro que juntos podemos trabalhar lado a lado para a satisfação dessas necessidades humanas às nossas populações. Então, precisamos termos uma agenda própria, nós como a sociedade civil,
que não podemos em nenhum momento desviar no nosso foco. O governo é o nosso foco. Nosso foco é ajudar a pessoa humana. Então, as nossas atenções devem ser canalizadas, nossas energias para poder satisfazer essas necessidades humanas que às vezes o próprio governo não pode. O governo devemos olhar como nosso parceiro. Então, e não também o governo olhar a sociedade civil como um adversário, e isto leva a desvirtuação daquilo que é a essência da sociedade civil. E muito obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra. Obrigado, Alberto. Estamos aqui a tentar abrir o microfone, abrir o micro de Julia para que hable algo para terminar nuestros diálogos. Acá en el chat estamos compartiendo varias informaciones para aquellos y aquellas que estén interesadas en algunas de nuestros trabajos. Vamos a terminar. Es solo para dar la palabra a Julia para que diga unas últimas palabritas sobre todo eso. Julia, já tens o micro... Não, ainda não está. Ok. Júlia, creio que já podes ligar o teu micro. Vale. Isso. Sim, sim, posso, já estou online. Sim, dizer que a província de Cabo Delgado, neste momento, precisa mais de mais mulheres na participação política, voz ativa, para ver se conseguimos avançar com estas questões de mulher, paz e segurança. Connect is muted. Sim, sim, para conseguirmos ultrapassar estas questões de mulher, paz e segurança. E dizer que é isto que está a acontecer, até que me faltam palavras. Obrigada, Teresa, e agradecer a oportunidade para estar aqui a compartilhar esta situação daqui de Cabo Delgado, a insurgência que temos passado, o extremismo violento, estas mulheres deslocadas internas. Mais informação vou partilhar com a Teresa, acredito que pode fazer chegar a vocês de estudos de base e relatórios daquilo que é o nosso trabalho. Muito obrigada a todos, gracias a todas y a todos. Es que riscasco también a Santa Sana para todos e agradecemos imenso a Yusuf, Júlia, Alberto, Terezinha por tantas ideias e análises e ideias importantes que partilharam connosco. Estamos juntas e estamos juntos numa caminhada pela paz, que isso é o mais importante para todas. Muito obrigada, boa tarde e nos vemos aí na luta pela paz. Obrigada.